ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. A nossa referência bibliográfica está aparecendo na tela para você agora. 101 mitos da Bíblia. Uma excelente referência bibliográfica que estamos estudando aqui. Principalmente, estamos averiguando as questões que dizem respeito à mitologia que consta no livro do Gênesis, ou até mesmo no plural. As mitologias que constam no livro do Gênesis. Hoje nós iremos estudar as páginas 6, 7 e 8, que vão falar acerca do relato da criação e os seus paralelos na literatura egípcia e Babilônia. Claramente percebemos que há mais de um relato na criação amalgamado na Bíblia hebraica, no livro do Gênesis. Muitos apologetas e exegetas confessionais tentam nos demonstrar que não, trata-se de uma coisa só, e alguns vão até mentir, ousando dizer que o Gênesis não é inspirado em outras literaturas, ou que o relato da criação no livro do Gênesis é um relato original. São mentirosos. Essa é a verdade. Mentem descaradamente para o público cristão. Esta é a verdade. Originalmente, a história bíblica do dilúvio era um mito da criação baseado nas tradições hermopolitanas sobre os Ogdoad, 8 deuses, 4 homens e 4 mulheres, emergindo do oceano primitivo. Se você quiser saber mais sobre como nós analisamos a questão da mitologia do Gênesis e os mitos da criação das cidades egípcias, assista os vídeos anteriores que estarão na descrição deste vídeo. Então, acompanhe de onde veio essa tradição de Hermópolis, de Heliópolis, a cidade de On, de Tebas. Então, venha, mergulhe neste universo em que eu trago todos os detalhes dos mitos da criação no Egito. Você não pode deixar de assistir estes vídeos. Primeiro, assista esse. Termine de assistir esse vídeo aqui. Caso não tenha assistido os anteriores, vá lá e assista. Se aprofunde mais ainda neste tema. Vou ler o parágrafo novamente para você. Originalmente, a história bíblica do dilúvio era um mito da criação baseado nas tradições hermopolitanas sobre os Ogdoad, 8 deuses, 4 homens e 4 mulheres, emergindo do oceano primitivo. Precedeu a história de Adão e Eva e do Jardim do Éden. Na Babilônia, porém, os hebreus encontraram um novo mito mundial do dilúvio, que ocorreu na 10ª geração da humanidade, e não no início dos tempos. Numa tentativa de sincronizar a sua própria história com a dos eruditos babilônicos, os hebreus transferiram a história do dilúvio desde o início da criação até a 10ª geração da humanidade bíblica e modificaram um pouco a história para se correlacionar melhor à versão local. Posteriormente, os escribas bíblicos integraram todas as tradições hebraicas e produziram uma das primeiras grandes obras de escrita histórica para eles. Ainda assim, apesar dos seus cuidadosos esforços na tentativa de tecer uma tapeçaria contínua da história, os resultados não foram perfeitos. Traços do politeísmo original escaparam ao olhar aguçado dos redatores e permanecem incorporados ao texto.
nem todas as contradições poderiam ser facilmente eliminadas e muitas foram preservadas. Eu já indiquei para vocês aqui uma referência bibliográfica mundial no que diz respeito à tradução de todas as literaturas, mitologias do chamado Antigo Oriente Próximo. Textos sumérios, babilônicos, ugaríticos, tudo que você possa imaginar. Tudo, o Rita, Hitita, tem ali. Quando você se debruça sobre estas literaturas antigas e você começa a compará-las com a Bíblia hebraica, que é um fenômeno mais recente que estas literaturas, você vê claramente, diante dos seus olhos, todo o material de inspiração que serviu de base para que os redatores da Bíblia fizessem os seus textos, produzissem a sua literatura e também fizessem as suas edições, as suas adaptações. Se você conhece a mitologia egípcia, você consegue ainda mais profundamente perceber que existem camadas de composição, camadas de redação desse texto bíblico, porque você consegue ver claramente, como o acadêmico está apresentando, as tradições egípcias e as tradições mesopotâmicas em um único texto. Você consegue perceber a amálgama literária, o jeitinho que se dá no texto, o arranjo que se faz para que venha se tentar produzir uma literatura original. À medida que os hebreus perderam contato com as suas raízes egípcias, já não conseguiam explicar parte do material contraditório das fontes anteriores. E com o tempo, as tradições orais complementaram os textos escritos. Estas influenciaram crenças e práticas de edição posteriores, levando a outras distorções. Na parte 1 deste livro, Mitos do Início, percorreremos as histórias bíblicas mostrando os mitos egípcios iniciais, que fundamentam os relatos bíblicos e como, de tempos em tempos, os mitos babilônicos foram enxertados em textos anteriores ou substituiu parte das histórias originais. Nós iremos estudar isso aqui. Toda essa obra é um compromisso meu com vocês aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. Nós iremos estudar toda essa obra. São 354 páginas. Nós percorreremos esta obra por inteiro. Então fique no canal Verdades Ocultas da Bíblia, baixe, compre o livro, vamos estudar juntos, vamos nos aprofundar e tomando também por apoio outras literaturas de acadêmicos que tratam desta temática. Gênesis começa com duas histórias separadas e contraditórias sobre a criação. A primeira em Gênesis 1 ao capítulo 2, versículo 3, e atribuída à fonte sacerdotal, a chamada fonte Preacher, sacerdotal. Apresenta o relato familiar dos 7 dias da criação, nos quais o processo se desenrola em uma sequência ordenada e estruturada de eventos, desde a formação do céu e da terra até a produção de vegetação, vida animal e humanidade. Ao contrário da crença popular, a primeira história da criação não faz menção de Adão e Eva terem sido criados à imagem de Deus. Óbvio, todo mundo que leu Gênesis sabe que tem 2 relatos da criação. Qualquer pessoa com um cérebro mínimo consegue enxergar isso. A única referência à humanidade é a uma entidade criada no 6º dia, que é descrita como masculina e feminina. E esta entidade coletiva masculina e feminina que é criada à imagem de Deus. Vamos aqui. Agora alguém poderá dizer, o autor, o acadêmico agora está maluco. Não. Essa entidade andrógena, chamada de Goiomard ou Gaiomard na cultura persa, o ser hermafrodita na tradição hermética, e eu já mostrei que a tradição hermética de fato tem um caminho para o Egito, para a religião, a sabedoria, a filosofia oculta egípcia. Vemos isso claramente na Bíblia. Só pode fazer esta afirmação
Quem conhece a tradição egípcia de fato e quem conhece a tradição persa. Vamos continuar a leitura. O segundo relato em Gênesis 2 é atribuído à fonte javista, J. Serve de introdução à história de Adão e Eva e seus filhos. Esta versão da criação é menos completa que a versão sacerdotal. As duas histórias diferem em muitos detalhes. Cada uma fornece uma ordem diferente de criação, explicações diferentes sobre como as coisas surgiram. Talvez a diferença mais significativa trate da questão da moralidade. A primeira criação não apresenta nenhuma conversa sobre princípios morais. A segunda serve de introdução às histórias de Adão e Eva e de seus filhos, Caim e Abel. Trata principalmente de questões de interesse moral. Nela, temos mandamentos de Deus sobre comportamento adequado, histórias de pecado, assassinato e punição, e algo conhecido como a árvore do conhecimento do bem e do mal. A segunda história da criação apresenta alguns princípios morais centrais da civilização ocidental, como o pecado original, a responsabilidade moral pelas próprias ações, ser o guardião do nosso irmão e o papel do casamento. Além disso, as duas versões apresentam imagens diferentes da divindade. A fonte P retrata um espírito desencarnado todo-poderoso que pode invocar elementos do universo com uma palavra, uma piscadela ou um estalar de dedos. A divindade, em J, tem forma corporal, gosta de passear no jardim, gosta de assar animais, esculpir figurinhas ou figuras de barro, passear e supervisionar os ajudantes no cuidado da casa, do jardim, como um diletante administrando a propriedade rural. Então, meus amigos, não percam esta série. Não perca, vamos nos aprofundar. Aliás, estamos nos aprofundando a cada vídeo mais e mais, entranhando-nos nas raízes das mitologias que contém o livro do Gênesis. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to